Eu tô aqui com esses 4 livros para te contar como que eu consegui ler todos eles, mesmo sem ter o hábito da leitura e sendo muito viciado no celular. E eu vou falar a verdade, tudo que eu fiz, os erros que eu cometi e como que eu consegui terminar o meu primeiro livro. Eu sempre soube a importância de ler, os benefícios que a leitura traz. E por isso eu tentei começar a ler várias vezes. Só que eu cometi alguns erros que me impediram de ter sucesso nessa jornada da leitura. O primeiro erro que eu cometi foi começar por obras literárias. Porque assim, a minha mãe, ela era professora. Ela sempre foi professora, acho que desde 2010 ela trabalha com isso. E daí ela tem vários livros em casa, né? Livros de gramática, obras literárias. E poxa, eu queria começar a ler. Já tinha livros em casa. Eu iria comprar outros? Não, eu comecei com o que tinha. Só que esse foi o problema, porque eu comecei lendo Dom Casmurro, de Machado de Assis. Tinha também A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Então, tipo, isso são obras literárias que têm uma leitura densa e que se você não for um amante da leitura ali, pelo menos ter um hábito, né, praticar com uma certa frequência, você não vai se sentir à vontade lendo esses livros. E ainda mais lendo A Moreninha, que é romance. E eu não gosto de romance. Cara, não tinha nada para dar certo aí. Então, esse foi o primeiro erro que eu percebi. Começar lendo livros errados, livros que eu não gosto de consumir, livros com uma leitura densa. Esse foi o meu primeiro erro. Meu segundo erro foi querer ler quando a minha cabeça não estava para leitura. Tipo, às vezes eu estava preocupado, eu estava ansioso e eu não conseguia me concentrar. E eu queria forçar a leitura, não, porque era uma obrigação. Eu tenho que ler, eu tenho que ler. Mesmo quando eu estava com outras preocupações na cabeça. Então eu não conseguia me concentrar na leitura, acabava que não lia bem e ficava frustrado. Então, assim, não adianta, se você não está com a cabeça no lugar, não adianta você querer forçar uma leitura ali porque ela não vai sair com fluidez, né? Com fluência, fluidez. Enfim, ela não vai sair do jeito que deveria. Então, se você está preocupado com alguma coisa, com algum problema, se você está ansioso com alguma coisa que vai acontecer ainda, cara, tenta resolver primeiro isso e depois você vai ler. Porque senão você não vai conseguir se concentrar. E o que é para ser uma coisa ali de produtividade, uma coisa de desenvolvimento, né? Acaba sendo uma coisa ruim, porque você está forçando demais e não está conseguindo se concentrar. Outro erro também que me impediu de começar a ler lá no passado foi que eu queria ler qualquer coisa. Tipo, eu não tinha um objetivo de leitura. Eu queria pegar qualquer livro, né? Como eu falei, comecei por obra literária. Mas é porque era o que tinha. Se tivesse qualquer outra coisa, eu iria ler qualquer outra coisa. E isso é um erro. Você precisa saber qual é o tipo de leitura que você gosta. Então, para você começar a ler, você tem que saber por onde você vai começar, né? Você tem que entender que existem vários tipos de livros. O bom é que você saiba os assuntos que você gosta ali, que você quer ter informação sobre. Aí você vai pesquisar livros que falam sobre isso. Por exemplo, eu gosto muito sobre o espaço, né? Os planetas, as estrelas, sistemas solares, galáxias. Então eu tenho certeza que se eu pegar um livro sobre isso e eu for ler ele, vai ser uma leitura boa, porque eu estou lendo algo que eu gosto, entende? E isso tudo eu aprendi fazendo, né? O que eu estou falando para você aqui é a minha própria experiência. Eu não pesquisei em Google nada. Isso eu estou falando por experiência própria. Tanto que eu comecei a ler por esse bendito aqui, ó, Emília no País da Gramática. Aí você pode falar, ah, Juan, mas aí você está se contradizendo, né? Porque você falou para não começar com livros tipo de obra literária, gramatical. Só que aí é que tá. Esse livro aqui, apesar dele ser sobre gramática, ele não é focado no ensino. Ele não é focado só na gramática em si. Ele é um livro com uma leitura fácil, digamos assim, e ele tem muitas gravuras. Então fica mais fácil de você conseguir entender o que você está lendo e fica uma leitura mais leve, né? Fica algo gostoso de se fazer, digamos assim, uma leitura que você entende o que você está lendo. E além dele ter gravuras para facilitar a sua leitura, ele não tem aquelas palavras difíceis, como é o caso deste livro daqui. Tem alguns livros que o escritor, não sei o que, que passa na cabeça dele, de querer colocar palavras difíceis no livro. Por exemplo, nesse bendito livro aqui, é utilizado muito a palavra adictiva,
que é um sinônimo de viciante. Então, se é do cara falar assim, mexer no celular é um hábito viciante. Ele coloca, mexer no celular é um hábito adictivo. Tipo, troca algumas palavras só para dificultar a leitura, o que não acontece nesse livro. Por isso que eu comecei por ele. Então, para ler, ele não foi algo difícil, mas porque eu tinha entendido lá atrás que existem tipos diferentes de livros. Esse aqui, por exemplo, ele tem 174 páginas. Então, quando eu concluí, eu fiquei pensando assim, poxa, eu li 174 páginas. Eu acredito que eu estou preparado para ler outros tipos de livros, né? Livros que tragam conhecimento. E foi aí que eu comprei Seja Foda, do Caio Carneiro. Para algumas pessoas, esse título é um pouco extravagante, né? Mas o que ele quer dizer com foda seria feliz, otimista, determinado e abundante, né? Você precisa ter essas quatro coisas para ter sucesso na vida. E apesar desse livro não ter imagens, né? Apesar dele ser um livro só com escritas, eu também não achei uma leitura densa. Porém, eu precisei focar um pouco mais, porque não tinha aquelas imagens para você ter um entendimento melhor do que o livro está passando. E foi com ele que eu tive o meu segundo aprendizado, que eu falei para vocês, que se você está muito preocupado, se você está ansioso, você não vai conseguir ter um bom proveito da sua leitura. Então, se você está com algum problema, procura resolver ele. Depois você vem ler. Se você está ansioso, por exemplo, amanhã tem uma prova, amanhã tem um casamento. Cara, se tem a prova, estuda para a prova, garante que você vai se sair bem e não fica com aquela ansiedade na cabeça. Tem um casamento para ir. Conversa com alguém sobre esse casamento, sobre esse evento aí, para você botar para fora essa ansiedade. Aí depois você vai conseguir se concentrar na leitura. Se você estiver ansioso, preocupado, enfim, com qualquer outro problema que esteja ocupando espaço na sua mente, você não vai deixar espaço para a leitura. Então, vai ser uma leitura ruim. E sabendo disso, eu consegui também concluir aqui esse segundo livro. E com isso, eu comprei mais dois, que no caso foram O Homem Mais Rico da Babilônia e Nação Dopamina. E daí eu pensei, por qual eu vou começar? O que é que eu preciso agora? Dinheiro ou produtividade? Aí eu pensei, pô, preciso de produtividade. Então eu comecei pelo Nação Dopamina. Só que é como eu falei, alguns livros têm uma leitura mais densa, como é o caso desse bendito aqui. Por isso, quando eu estava acho que nos 40% do livro, eu parei. Eu falei, cara, eu não estou entendendo muito bem o que o livro está querendo me passar e tá uma coisa chata, eu não estou gostando de ler ele. Então eu vou tentar ler o outro, que seria O Homem Mais Rico da Babilônia, e depois que eu terminar, eu volto para a Nação Dopamina. E assim eu fiz. E eu gostei muito desse aqui, porque ele não é uma história única, né? Uma história que começa no início do livro e se estende até o final do livro. São várias histórias diferentes, mas com o mesmo objetivo. E você vê relação entre essas histórias. Elas acabam ensinando a mesma coisa, você consegue aprender e não fica chato. Tanto que tem uma parte que fala aqui, por exemplo, como um cara normal, ele virou um escravo por hábitos que ele tinha, e daí depois, como ele conseguiu dar a volta por cima para se tornar um homem de respeito novamente. Tudo isso tem no livro. Então, assim, são histórias diferentes, como eu falei, que prendem sua atenção, que faz você querer saber cada vez mais o que vai acontecer, mas que tem um ensinamento por trás disso. E cada história se conecta com a outra. Então, no final do livro, você leu sobre várias histórias de pessoas diferentes, mas que trazem o mesmo aprendizado. E isso foi muito bom, inclusive eu indico muito esse livro aqui, tá? Ele fala sobre educação financeira. É um livro muito bom. E com ele eu tive mais um aprendizado, que se a leitura for quebrada em partes, fica mais fácil de você entender, fica mais fácil de você absorver o conteúdo e assimilar o que o livro quer te passar. Então, uma boa ideia é você sempre pesquisar um pouco mais antes de comprar um livro. Então você, viu um livro aí que alguém indicou, por exemplo, eu indiquei esse, pesquisa sobre ele, tenta ver ali como que é a leitura dele, sobre o que o livro aborda, e aí você vai ter uma noção mais ou menos se você vai gostar ou não. Caso você perceba que vai ter dificuldade, aí você vai para outro. Então fazer essa pesquisa antes de comprar o livro pode ajudar demais também na tua leitura. Só que eu preciso confessar uma coisa. Quando eu estava na metade desse livro, eu tive uma recaída. Eu parei de ler por alguns dias e comecei a fazer outras coisas e eu perdi o foco. Só que depois eu montei uma estratégia de leitura, consegui finalizar ele e já estou quase finalizando o Nação Dopamina.
eu já estou na página 115 e eles são 215 páginas. Então eu já passei da metade. Tudo isso com a estratégia que eu vou te falar agora. E eu já adianto que é uma estratégia que funciona, porque como eu falei, eu nunca tive o hábito da leitura, eu estou começando agora, apesar de ter tentado já outras vezes. Mas como eu tentei, mas eu falhei, né? E agora eu estou conseguindo. Tanto que, como eu falei, esse livro aqui, ele é relativamente chato. Só que com essa estratégia eu estou conseguindo ler ele. E eu descobri que não é tão chato assim, né? É meio contraditório, mas quanto mais você lê, mais você desenvolve o gosto pela leitura e mais você começa a entender outros livros. E a estratégia que eu usei é simples. Ela se consiste em um autocomprometimento. O que é que eu faço? Todos os dias, quando eu acordo, eu evito pegar o celular, né? Eu levanto da cama ali e vou aqui para a área, aqui fora. Eu tomo um sol, dou uma acordada legal, eu sento na cadeira e leio um pouco. Basicamente é isso. Só que eu faço isso todos os dias. Então eu tenho um comprometimento comigo mesmo de não falhar. Porque eu sei que se eu falhar um dia, vai ser o ponto fraco e talvez a minha estratégia não funcione mais. Por isso que eu não deixo de ler. Tipo, todo dia, quando eu acordo, eu leio. Mesmo que seja um dia de folga, mesmo que seja um dia de trabalho. Se eu tenho que sair de casa 8 horas, por exemplo, eu vou acordar 7, que é para eu conseguir ler pelo menos um pouco. E não precisa ler uma hora, meia hora. Lê 5 páginas, lê 10 páginas. No dia que você tiver mais a fim de ler, aí você lê mais. Só você não pode, tipo, não ler. Nem que você não tem, você pode não estar a fim de ler, mas lê pelo menos de 3 a 5 páginas, porque aí você cumpriu a sua tarefa daquele dia. E aí você não falha com o seu comprometimento, né, com a sua estratégia. Basicamente é isso. Eu acordo, vou ali fora, tomo um sol, tomo uma água e começo a ler. Todos os dias eu faço isso para que eu não falhe. E com isso eu já estou no meu quarto livro. Estou finalizando ele e já estou com vontade de comprar mais. Então vamos dar uma resumida legal aqui para você entender e para fixar bem na tua mente. Procure começar por livros que tenham uma leitura mais leve. Se você for para livros mais densos, você vai ter muita dificuldade e talvez desista. Você pode até começar por esses livrinhos aqui, ó. São livros infantis, né, que contam histórias e que eles são cheios de gravuras. Na verdade, tem mais desenho do que leitura em si, né? É um livro para criança. Mas se você tem muita dificuldade, é um bom começo. Ele conta histórias e daqui você pode partir para outros livros que também contam histórias, mas que sejam menos infantil. É uma boa estratégia aí para começo. Segunda dica que eu passei, leia quando você estiver com a mente tranquila. Se você está com preocupação, com ansiedade, você não vai conseguir se concentrar na leitura. Terceira, pesquise sobre um livro antes de comprá-lo. Assim você vai entender sobre o que é aquele livro e você vai ver se realmente vai gostar dele ou não. Tipo, para você saber se você vai gostar, você tem que ler, né? Mas pelo menos você vai ter uma ideia do que se trata o livro, vai facilitar. E tenha um autocomprometimento, né? Se comprometa a ler pelo menos um pouco todo dia. E o legal de você começar a ler de manhã, como eu falei, né? Assim que eu acordo, eu só escovo os dentes e já saio aqui para fora, tomo um sol e começo a ler. Porque são os primeiros momentos do meu dia. Então eu não viciei a minha mente ainda com dopamina. Por exemplo, se eu pegar o celular ou se eu começar a fazer outra coisa, vir para o computador aqui, ou ir para um videogame, por exemplo, depois para eu parar isso, para começar a ler, é muito mais difícil. Então começa a ler logo e daí já, pronto, já leu, já acabou, já cumpriu sua missão ali. Fica mais fácil. Se você começar a mexer no celular e depois querer parar para ler, nossa senhora, vai ser difícil demais. E eu tenho mais duas dicas bônus. A primeira é, quando você estiver lendo o livro e você não entendeu muito bem o que, que ele está querendo te passar ali e tal, volta um pouquinho e lê de novo. Porque é melhor você ler mais uma vez e garantir que está entendendo do que você ler à toa e não entender nada. É a mesma coisa de não ler. E segundo, eu não faço isso, mas é muito eficaz. Só que ainda bem que eu não preciso fazer. Mas se você vê que não consegue entender realmente, não consegue concentrar, não consegue entender o que o livro está te passando, cara, começa a escrever. Tipo, você lê um capítulo, não, você lê um parágrafo e daí você escreve o que você entendeu. Mas não é para escrever do mesmo jeito que está no livro. Você vai ler e vai escrever, tentar puxar na mente assim o que você entendeu daquele parágrafo. Ou seja, você vai forçar a sua mente a entender o que o livro está passando. Eu não faço isso. Primeiro porque eu acho que demora muito, né? Você ficar lendo e escrevendo. Mas tem muita gente que faz e é uma estratégia que funciona. E foi com essas estratégias aí que eu consegui ler os meus primeiros 4 livros e estou com vontade de ler mais. Se funcionou para mim, pode muito bem funcionar para você. Basta você aplicar o que foi passado. E se você quer ser uma pessoa mais produtiva,
O link do Manual da Produtividade está aqui embaixo na descrição. É um material que eu tenho certeza que pode te ajudar. Ele vai te ajudar a ser uma pessoa mais disciplinada, mais produtiva, evitar a procrastinação. Enfim, é um material bem completo que vem junto com uma planilha de organização. Então, se você acha que esse material é interessante, se você vê que dá para tirar um proveito disso, clica no link da descrição e conhece lá. É o primeiro link aqui embaixo. E deixa o like, porque esse vídeo aqui deu um trabalhinho para ser feito e eu tenho certeza que ele pode te ajudar. Por isso, deixa o like, se inscreve e toda segunda-feira tem vídeo novo. Valeu!